Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Depois eu vou vir aqui de novo. Boa noite, pessoal. Aê, Tomazinho. Boa noite, Tomazinho. Oi, Tomás. Raquel, boa noite, Raquel. Boa noite, Lelê. Juliana, boa Oi, Lelê. noite. Letícia, Natália, boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês aí. Boa noite, Zé Valdir. Boa noite. Quer ficar aqui? E também eu quero... Boa noite, Letícia. Prazer aí. Boa noite, Theo. Boa noite, Theo. Tá mandando aqui o Lelê. Boa noite para você. Obrigado, hein, Lelê. Kátia Pereira, boa noite. Boa noite. Zé Valdir. Boa noite, Vinícius. José Alexandre Carvalho. Ângela. Bete Alfenas, boa noite. Solange Neves. Grande abraço, Solange. Boa noite para você também. Um grande abraço. Rafael. Valeu, parceiro. Um abração. Obrigado pela presença, viu? Fica aí pra você aprender um pouquinho, hein? Não vai embora, não. Boa noite, Kátia Pereira. Obrigado, obrigado. Mércia Neves, boa noite, obrigado pela presença. Valeu, meu brother. Carlos, obrigado pela presença. Matheus, boa noite, parceiro, um abraço. Valeu, Harumi. Boa noite também. Obrigado a vocês todos pela presença. Obrigado, Bete Alfenas. Ele tá mandando um beijo para vocês aí também. Uma boa noite. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí. Uma ótima noite de terça-feira junto com a gente aqui, viu? Astir Jorge, boa noite, Astir. Obrigado pela presença. Glória, obrigado, Glória, pela presença. Um grande abraço. Isso daí, aprender para passar para os meus meninos. Exatamente. É isso daí, meu brother. Tem que aprender para você passar para os seus meninos, passar para a turma que faz as compras, né, dos sistemas adesivos e para que vocês possam ter segurança nas aplicações clínicas. Isso é muito importante, né? É importante dizer, Flávia Pantuso, obrigado pela presença. No nosso primeiro curso online, no Descomplicando Odontologia, nós temos uma aula em específico, né, de adesão e proteção pulpar. Né? Deise Búzios, obrigado pela presença. Cláudia Cruz, muito obrigado pela presença. Ellen Cristina, obrigado. Convido os amigos aí, manda um aviãozinho para os amigos de vocês que estiverem online para assistir o professor Fred agora, né? Vamos falar de um assunto extremamente importante para o dia a dia clínico de todos os dentistas, né? Isso é muito importante frisar, pessoal. Os sistemas adesivos, a adesão é da rotina de todos os dentistas, né? Desde o clínico, desde o protesista, o especialista em dentística, o implantodontista, o endodontista, o ortodontista, né? Então é um assunto que todo mundo tem que saber. Todo mundo. Carmine, um abração, Carmine, boa noite. Gostou do Vascão domingo, né? Vamos que vamos. Cida Azevedo, obrigado pela presença. Carmen, grande abraço, Carmen, obrigado pela presença. Então, como eu estava falando, pessoal, os sistemas adesivos são importantíssimos, né?
A gente vem falando de técnicas restauradoras, a gente vem falando de cimentação, a gente vem falando de clínica, né? Esse é o nosso foco, falar de clínica, falar de odontologia real, falar de odontologia que dá trabalho, né? Adriano e Jorge, muito obrigado, Adriano e Jorge. Falar de odontologia que dá trabalho, falar de odontologia que às vezes não dá certo, né? Esse é o meu objetivo aqui. Como coloquei novamente no título, descomplicar a aplicação clínica. Isso é muito importante. Roseli, obrigado pela presença, Roseli. Renato, também muito obrigado pela presença e boa noite. Eu vejo muito pouca gente abordando esse assunto, né? As pessoas muito focadas em técnicas, principalmente nas redes sociais, né? Nós temos excepcionais pesquisadores no Brasil que falam de adesão, que pesquisam a adesão. Eu posso listar aqui 2 que eu gosto muito, que vocês podem acompanhar nas redes sociais. Inclusive um deles veio para as redes sociais agora, né? Assim como eu vim para as redes sociais a partir de abril. Tem um professor sensacional que pesquisa muito adesão. É um dos grandes nomes da adesão no mundo. Professor Marcelo Giannini, lá da Faculdade de Odontologia de Piracicaba. É um dos grandes nomes da adesão no Brasil. E um outro professor que eu também gosto muito do que ele fala, do que ele pesquisa, do que ele divulga sobre adesão, é o professor Alessandro Loguércio, lá da Estadual de Ponta Grossa, ok? Adriane e Jorge, eu tenho esse livro do Roberto Maciel, é um bom livro, porém, assim, sob o ponto de vista da oclusão, sob o ponto de vista de um livro clínico, para mim, até hoje, o melhor que foi lançado, felizmente foi lançado esse ano, né? O livro Lógica, ok? É um livro sensacional. E esse do Roberto Maciel eu conheço, eu tenho 2 livros dele. Beleza? Doutora Nádia, Thaisa, obrigado pela presença. Então, como eu estava falando, pessoal, adesão é assunto do dia a dia, né? Adesão nós fazemos todos os dias. É uma restauração em resina num dente anterior, é uma restauração em resina num dente posterior. Obrigado, Luiz Morgan. Grande abraço, viu? Obrigado pela presença. Rafael Pasqualino, muito obrigado pela presença. Muito feliz de você aparecer por aqui. Manda um abraço aos meus colegas aí de BH. Saudade de vocês. Amanhã estarei junto com o pessoal lá da Urgência. Recebi um convite ontem à noite, na verdade, do João Batista Novaes Júnior. E estarei com eles amanhã participando do seminário da disciplina. Fiquei muito feliz. Estarei junto com ele, com a Francisca. Muito bom rever os amigos que eu fiz aí em Belo Horizonte. Obrigado pela sua presença, viu? Bom, pessoal, então, os adesivos são materiais dentários que nós utilizamos todos os dias no consultório. Pelo menos uma vez, eu tenho certeza, né? Nós vamos fazer uma restauração de resina em dente anterior, uma restauração de resina em dente posterior, nós vamos colar um fragmento, né? Nós vamos fazer uma cimentação adesiva de uma faceta, de uma coroa total, de uma inlay, de uma onlay, de uma overlay, né? Vamos fazer uma cimentação de uma resina indireta, vamos fazer uma cimentação de um pino, vamos fazer uma colagem de um né? Vamos fazer uma restauração pós-endodontia com a instalação de um pino de fibra de vidro e um núcleo de preenchimento, né? O próprio endodontista vai realizar uma blindagem endodôntica. Enfim, nós vamos fazer tudo envolve esse material dentário. Obrigado, Séries. Um abraço para você, abraço à família. Manda um abraço para a Silmara também, ok? Então, pessoal, tudo envolve adesão, né? O implantodontista faz
uma instalação de um implante ou de um enxerto, vai fazer um provisório adesivo, né? Vai fazer uma fixa adesiva provisória para manter aquela ausência dental, para esperar a osso-integração. Então, praticamente tudo nós trabalhamos com adesivos. Nós trabalhamos com a adesão. Gustavo Esper, obrigado pela presença. Eu recebo muitas dúvidas, né? Muita gente me pergunta, eu já fiz algumas dicas sobre adesivos, né? No Descomplicando tem adesão, no Pinos e Núcleos, que muita gente está junto aqui também, tem adesão, né? É uma coisa do dia a dia. E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem, manda um joia para mim com relação ao melhor adesivo. Vocês têm dúvidas com relação ao adesivo que vocês usam? Se é um bom adesivo, o tipo de solvente que tem, qual a aplicação clínica, como que você deve utilizar, de que forma você deve utilizar, se você vai fazer condicionamento ácido ou não, se você vai condicionar esmalte dentina ou não, se você vai só condicionar o esmalte, em que situação clínica que eu tenho que condicionar o esmalte à dentina, em que situação clínica que eu vou só condicionar o esmalte, né? Então são tantas coisas que eu disse agora para vocês, são tantas informações que eu disse agora para vocês, que é complicado você resumir isso tudo em um único sistema adesivo, né? Valeu, pirata! Me diz aí qual será o próximo episódio. Então, pessoal, é muito difícil, né, num único sistema adesivo eu encontrar a resposta para todas essas perguntas, né? Muito difícil. E, obviamente, pessoal, eu aconselho vocês, né, a estudarem muito sobre esse assunto, né, a pesquisarem. Tem muita publicação sobre adesão ao longo dos anos, né? A única adesão que nós sabemos que é perfeita e que nós não temos dúvidas é a adesão ao esmalte. É a única. É a única adesão que nós não temos dificuldades, né? Que nós sabemos que o condicionamento ácido com ácido fosfórico de 35% a 38% desmineraliza o esmalte, né? Abre os prismas de esmalte e nós conseguimos uma adesão 100% perfeita, né? Desde o trabalho de Bonocore na década de 50. Então a adesão no esmalte nós não discutimos, né? Então se eu vou fazer uma cimentação de facetas, se eu fizer o condicionamento ácido correto, aplicar o adesivo corretamente, eu não vou ter problema. Do ponto de vista da adesão. Porque, obviamente, eu sempre falo aqui, os dois pilares da odontologia é a adesão e oclusão. Você pode cimentar maravilhosamente bem, você pode fazer o condicionamento ácido do esmalte, que é 100% garantido, mas se você não fechar a oclusão correta, se você não ajustar as guias de desoclusão, a sua faceta pode soltar. Tá certo? Então, pessoal, adesão em esmalte nós não discutimos mais, mas adesão em dentina, sim. Então, eu tô há 26 anos na odontologia. Todas as mudanças que eu vi acontecer nos sistemas adesivos, todas as mudanças foram em função da adesão em dentina. Da adesão em dentina. E isso tem que ficar claro para vocês.
né? Adesivos universais, adesivos autocondicionantes já existem há muito tempo. Eu já vi esse filme acontecer anos atrás. Eu já vi esse filme, pessoal. Adesivos universais, adesivos autocondicionantes, que nós não precisamos condicionar a dentina, já houve tentativas da indústria lançar esse produto. Nós vamos chegar lá, nós vamos conversar sobre eles. Agora, pessoal, é muito importante que nós entendamos isso. Adesão esmalte, bingo, 100%. Adesão em dentina, não temos consenso na ciência. Não temos consenso que há uma adesão perfeita, tanto com adesivo convencional quanto com adesivo autocondicionante. Não temos. Então, o conselho que eu dou para vocês, continue estudando muito adesão, porque muita coisa está acontecendo. Muitos trabalhos estão sendo feitos. Tá certo? Então eu penso que vale muito a pena, né, vocês lerem artigos científicos, né, de grandes nomes da nossa odontologia, grandes pesquisadores da adesão, e eu falei agora há pouco de dois que eu admiro muito e que eu respeito muito, que é o professor Marcelo Giannini e o professor Alessandro Loguercio. Além deles, professor Carlos Franci, da USP de São Paulo, professor Jorge Perdigão, de Portugal, né? Para não dizer outros jovens pesquisadores, né, que estudam a adesão. Então é muito importante vocês acompanharem isso, né? E não só as novidades da indústria, beleza? Se nós, pessoal, formos fazer um estudo retrospectivo do que tem de adesivos até hoje, nós podemos pensar o seguinte: os adesivos da década de 90, está no mercado até hoje, chamado Scott Bond Multiuso. Outro voltou esse ano. Ok? Hoje outro voltou esse ano. Ana Cecília, depois você me manda pelo direct, eu te respondo. Ok? Até que ponto podemos aumentar esses áudios de 11 e 21 estaticamente para atender a expectativa dos pacientes? Não entendi o estaticamente. Ok? Esteticamente, eu acho que é importante. Você tem que avaliar o contexto, a proporção cérvico-incisal entre os dentes. Talvez possa ser interessante, sim, tá? Eu faço bastante, mas principalmente analisando os aspectos estéticos e funcionais, tá certo? Principalmente o aspecto da guia de desoclusão. Semana passada eu fiz uma dica clínica, né, ao vivo, mostrando o aumento da ponta dos caninos para desenvolver a desoclusão que o paciente não tinha devido ao bruxismo, tá certo? Eu faço bastante, beleza? E aí, pessoal, se nós formos analisar, adesivos da década de 90 estão no mercado, né? Esse ano nós tivemos a volta de um adesivo que, para mim, é um dos melhores adesivos que eu já usei na minha vida como dentista. Chama-se OptiBond FL. Eu recomendo para vocês. É um adesivo sensacional. OptiBond FL. Ana Cecília, só vai fraturar se você não fizer a adesão bem feita e não ajustar as guias de desoclusão corretamente. Tá bom? Obviamente, se o seu paciente for bruxista, você terá que fazer uma placa para proteção. Ok? Então, pessoal, o OptiBond FL é um adesivo que voltou agora. Sensacional.
Um adesivo maravilhoso, assim como é maravilhoso o Scott Bond multiuso. Tá certo? É um adesivo que eu recomendo fortemente para vocês para realizar as restaurações em dentes posteriores, em dentes vitais e as cimentações adesivas nos dentes posteriores vitais, né? Coroa total, onlay, overlay e inlay. Para mim é um adesivo de eleição. E esse adesivo era da década de 90 e os dois estão no mercado hoje. O OptiBond FL da Care e o Scott Bond multiuso da 3Ms. Todos dois adesivos, todos dois são chamados adesivos de quarta geração. São adesivos em que o primer está separado do bond, né? E são adesivos que precisam do condicionamento ácido do esmalte e do condicionamento ácido da dentina, né? Condicionamento ácido do esmalte por 30 segundos, condicionamento ácido da dentina por 15 segundos. Tá certo, pessoal? E isso tem que ser cronometrado. No consultório de vocês tem que ter um cronômetro. Não pode ser de cabeça, não pode ser no relógio de parede, tem que ser cronometrado, né? Nas principais causas, uma das de sensibilidade pós-operatória é o excesso do condicionamento ácido em dentina. Em esmalte, se passar de 30 segundos, não tem tantos problemas quanto tem na dentina se você passar de 15 segundos. Beleza, pessoal? Sejam criteriosos com isso, mas muito criteriosos. E outra coisa uma dica para vocês do Fred. Antes de fazer qualquer procedimento de condicionamento ácido, qualquer, limpem o dente muito bem. Façam de preferência um isolamento do campo operatório bem feito. O isolamento absoluto, o isolamento modificado, o isolamento rasgado, o isolamento com afastador bucal e rolo de algodão de alta absorção e sugador de bomba a vácuo. Ok? Adesão não combina com umidade. Adesão não combina com saliva. Não combina. Então você faz o seu isolamento bem feito, faz a profilaxia no esmalte e na dentina, com pedra pomes e água e escova de Robson, né? Tem muitos profissionais que fazem com jateamento de óxido de alumínio. Eu acho, se você fizer um bom isolamento e fizer pedra pomes e água, sensacional. Limpem os tecidos, esmalte e dentina antes de condicionar. É fundamental. Ok? A primeira dica de hoje para vocês. Além do OptiBond FL. Tá bom? Abra a porta pro papai. Tá muito quente, tá? Verdade. Ô, Carlos, o solvente do OptiBond é uma mistura de álcool e água, ok? Mas tem predominância de água. Então é um adesivo muito bom para dentina. É um adesivo que quando você aplica o primer, mesmo que você, porventura, tenha secado um pouco mais a dentina, né? Não ressecado, porque se ressecar você tem que molhar de novo e aguardar um tempinho, né? Para as fibras colágenas não colabarem. Mas se você secou e às vezes secou um pouquinho além, o solvente que tem água ele ajuda a molhar a dentina, né? Então ele é menos sensível, tá? Porque o grande problema quando você faz o condicionamento ácido da dentina é o tempo e depois você secar sem ressecar. Tá certo?
Dentina nós não podemos ressecar. Dentina nós temos que secar. Na verdade, tirar a umidade. Ok? E aí, pessoal, eu aconselho vocês o seguinte. Além da limpeza do esmalte, da dentina, com pega-pomes e água, pessoal, invista num bom ácido fosfórico. Aliás, invista num ótimo ácido fosfórico. Já fiz essa dica aqui em outras vezes lá nos stories. Ácido fosfórico tem que ser da Ultradent. Ok? É o melhor. É o melhor. Invista no melhor. Não economize no ácido. Segunda opção, o ácido fosfórico da FGM, o Condac 37. Terceira boa opção, o ácido fosfórico da Culzer, também é ótimo. Outra opção, o ácido fosfórico da SDI, também é muito bom. Então compra um ácido fosfórico de qualidade, ok? Carlos, eu vou falar já como que nós vamos aplicar os adesivos. Mas respondendo a sua pergunta, o OptiBond FL você tem que aplicar 2 camadas do primer, né? Uma primeira camada esfregando, joga um jato de ar, uma segunda camada esfregando, joga o outro jato de ar, e aí você aplica uma camada só do bonde. Tá certo? Porque ele é separado os frascos, primer e bond. Deu para entender, Carlos? E todos aí, deu para entender? Ok? Quando nós temos o adesivo primer separado do bond, eu aplico primeiro o primer na dentina, só na dentina, e depois eu aplico o bond no esmalte e na dentina. Toda vez que vocês tiverem com um adesivo que tem primer e bond separado, você vai aplicar os 2 componentes separadamente. Se você tem primer e bond junto, obviamente você vai aplicar os 2 componentes juntos. Tá certo? Agora, toda vez que você tiver primer, o termo primer é importante para dentina. O termo bond é importante para o esmalte e para a dentina, ok? Stephanie, não, Kátia Pereira, não é sempre em duas camadas. Stephanie, Fred, como aplicar o adesivo em uma classe 5 para não ocorrer sensibilidade? Vou chegar lá. Nós vamos falar da classe 5. O problema da classe 5 é o mesmo problema da classe 1. Né? Você aplica o adesivo, fotoativa o adesivo. Se você aplicar a resina no incremento único, a resina traz o adesivo. Contração de polimerização. Aí você vai ter sensibilidade. Tá bom? Adesivo, classe 5, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, qualquer classe, você tem que ver qual o adesivo que você usa, a forma de aplicação será a mesma. Agora, a forma de inserção da resina composta, você tem que analisar o fator de configuração cavitário. O fator de configuração cavitário, quanto mais alto, mais incremento você tem que fazer de resina composta. Senão você tem uma alta contração de polimerização que destaca o sistema adesivo, destaca a camada de adesivo, e aí você tem sensibilidade pós-operatória. Tá bom? Isso é uma das causas da sensibilidade. Além do condicionamento ácido excessivo, além da secagem excessiva da dentina. Tá bom? Lelis, que bom estar com você aqui, viu? Marcela, Kenia Freitas, obrigado pela presença. Então, pessoal, os adesivos, nós temos hoje no mercado, né, 4 tipos de adesivo. 4.
no mercado hoje. Tá certo? Nós temos os adesivos de quarta geração, inclusive com a volta do OptiBond FL. Boa noite, Sérgio. Obrigado pela presença. Mari Devito também, obrigado. Então, pessoal, nós temos o adesivo de quarta geração, que é o Scott Bond Multiuso e o OptiBond FL, que são primers separados do bond. Tá certo? Então, ambos têm que aplicar o ácido no esmalte 30 segundos, o ácido na dentina 15 segundos, lavar pelo dobro do tempo, secar o esmalte e tirar a umidade da dentina. Beleza? Isso vocês vão fazer sempre que o adesivo pedir ácido em esmalte, ácido em dentina. Abraço, Joãozão. Obrigado pela presença. E aí, no Scott Bond e no OptiBond FL, aplicar o primer primeiro. O Scott Bond Multiuso, o solvente é álcool e água também, com predominância de álcool. Então, sempre quando tiver álcool no solvente, 2 camadas. Então, você vai aplicar 2 camadas do primer somente na dentina. O termo primer, vocês sempre vão lembrar de dentina. E depois você vai aplicar uma camada de adesivo ou uma camada do bonde no esmalte e na dentina. Vai jogar um jato de ar para aquela camada não ficar muito grossa, muito empoçada na cavidade. Ou vai pegar um microbrush 0 bala e tirar o excesso de adesivo e vai fotativar. Não posso deixar excesso de adesivo, principalmente na dentina, porque se eu deixar excesso de adesivo, é região que eu teria que ter resina, eu tenho excesso de adesivo e quando o paciente estiver fazendo o esforço mastigatório, aquela região, principalmente de ângulos, de edros, né? Que eu não me lembro de que grupo que é, lá nos cantos da cavidade, o adesivo pode falhar, o adesivo pode fraturar, trincar, ok? Então eu não posso ter empoçamento de adesivo. Eu não posso ter poças de adesivo. Então eu aconselho vocês a aplicar o adesivo, pegar um microbrush novo, passar na cavidade para remover o excesso do adesivo. E aí, pessoal, fotativem o adesivo pelo tempo que o fabricante recomendou. Se o fabricante recomendou 40 segundos, 40 segundos. E, obviamente, utilizem um adesivo, um fotoativador muito bom. Utilize um fotopolimerizador muito bom, para você ter segurança. Pessoal, eu estou falando com vocês de adesão, só desse adesivo de quarta geração, que é o primer separado do bonde, eu estou falando já há quase 20 minutos. Então, pessoal, vocês têm que ter calma para fazer essa etapa. Essa etapa é a mais importante. Eu não levanto uma casa sem ter um alicerce bem feito. Eu não faço uma restauração linda sem ter um alicerce perfeito. Né? Se eu fizer uma restauração maravilhosa, uma escultura maravilhosa, uma peça protética maravilhosa, se eu não aplicar o adesivo direito, o paciente pode sentir dor. Se o paciente sentir dor, eu vou ter que tirar tudo e fazer tudo de novo. Tá bom, pessoal? Então tenham calma, tenham paciência na hora de aplicar o adesivo. Ô Gui, um abração pra você, cara. Obrigado aí pela presença, viu? Muito obrigado. Espero que esteja tudo bem com você. Pessoal, segundo adesivo que nós temos no mercado, o adesivo de quinta geração, que é o adesivo que é primer junto com o bonde. Então esse adesivo também precisa do condicionamento ácido do esmalte por 30 segundos e da dentina por 15 segundos. Lavar pelo dobro do tempo,
secar o esmalte e tirar a umidade da dentina, ok? Esses adesivos são adesivos que nós usamos desde o final da década de 90, né? Então são adesivos que, ó, estão há muito tempo no mercado, assim como os adesivos de quarta geração, que não sumiram, né? Como eu falei para vocês, o Scott Bond multiuso existe desde a década de 90. E o OptiBond FL voltou para o Brasil esse ano. Mas nos Estados Unidos existia até então. Ok? Agora os adesivos de quinta geração, que tem primer e bond junto no mesmo frasco, e nós precisamos do ácido fosfórico, quais os bons adesivos que nós temos no mercado? Single Bond, da 3M. Single Bond 2, ou Single Bond, aquele do frasquinho laranja, com a tampinha preta. Outro adesivo bom, Gluma2Bond, da Cooser. Ótimo adesivo. Outro adesivo muito bom, OptiBond, da Care. Ótimo adesivo. Outro adesivo muito bom, Pique, da Ultradente. Ótimo adesivo. Outro adesivo muito bom, Âmbar, com APS, da FGM. Então são adesivos sensacionais. E adesivos para qualquer dentista utilizar com segurança, com tranquilidade e, obviamente, cada um com o seu preço. Tá certo? Eu dei um nome aqui para vocês, ó. Single Bond, OptiBond, Pique, Gluma2Bond e Âmbar. Eu dei um nome para vocês de 5 excelentes adesivos. 5. Ok, pessoal? Deem preferência aos adesivos que têm solvente, álcool e água. Tá certo? Ou só álcool, ou só água, ou mistura de álcool e água. Não usem adesivo que tem solvente acetona. Adesivo que tem solvente acetona, vocês têm que aplicar 4 camadas. Tá certo? Adesivo que tem solvente álcool, 2 camadas. Adesivo que tem solvente água, 1 camada. Tá certo? Adesivo que tem solvente acetona é o adesivo que mais dá sensibilidade pós-operatória se você não aplicar corretamente. Quais são esses adesivos no mercado? Prime Bond 2.1 da Dentsply e o Stay da SDI. Ok? O Stay da SDI. Ok? Então são adesivos que são muito sensíveis. Por quê? Porque a acetona evapora muito rápido. Então você vai ter que aplicar 4 camadas. Aplicar uma, esperar um pouquinho, aplicar outra, esperar um pouquinho, aplicar outra, esperar um pouquinho, aplicar outra, e aí só aí você vai fotativar. É muito tempo, pessoal. Nós perdemos muito tempo. Vamos usar adesivos ótimos e que a aplicação é mais simples. Vamos descomplicar o nosso dia a dia. Ok? Então esses 5 que eu passei para vocês, ó, Single Bond, solvente, álcool e água, 2 camadas. OptiBond da Care, solvente, água e álcool. Posso aplicar 1 camada. Ok? Gluma2Bond da Cooser, solvente, álcool e água, 2 camadas. Pique da Ultradente, solvente, água e álcool, 1 camada. Âmbar com FGM, com APS da FGM, desculpa. Âmbar, solvente, álcool e água, 2 camadas. Ok, pessoal? Então apliquem com tranquilidade, né?
Utilizem um bom microbrush, né? Aqui eu vou dar 2 dicas que eu gosto muito para vocês. Muito embora todos esses adesivos, os fabricantes têm ótimos aplicadores, né? Às vezes quando você compra o kitzinho, vem um aplicador. Eu gosto muito do aplicador da SDI. É um aplicador muito legal. Muito, muito, muito legal. Os aplicadores da FGM também, né? Os Cave Brush. Muito, muito legal. Ok? Então, pessoal, são detalhes. Odontologia, nossa profissão é feita de detalhes. Eu estou aqui compartilhando com vocês as minhas experiências, né? As minhas observações ao longo desses anos. Eu sou um professor que faz clínica, né? Antes de eu me dedicar mais à docência, a minha vida era 80% consultório, né? Eu sou do dia a dia clínico. Faço pesquisa? Faço pesquisa. Oriento alunos de iniciação, de mestrado? Sim. Publico ciência? Publico ciência. Investigo o que eu preciso investigar e o que eu gosto? Investigo. Leio bastante, mas eu sou da clínica. Eu busco respostas para as dificuldades clínicas, ok? Eu não uso a clorexidina após a aplicação do adesivo, viu, João Marcelo? Não uso. Não uso. Vejo que tem artigos que atestam que a camada híbrida tem uma maior longevidade, mas eu já vi estudos há anos atrás que diziam isso. Depois de um tempo nós paramos de usar, né? Muitos estudos aconselhavam utilizar a clorexidina antes, outros estudos aconselhavam usar a clorexidina depois. O que eu posso te dizer é que clinicamente eu não vejo grandes vantagens, né? Eu não incorporo passos no meu dia a dia clínico que eu não vejo grandes vantagens clínicas, né? E daí eu crio vários passos clínicos. É igual aquela história de fazer condicionamento ácido na cerâmica com ácido fluorídrico, lavar e secar e depois aplicar ácido fosfórico para tirar a sílica, aquele excesso de sílica que fica na cerâmica. Então é muito passo clínico. Aplicar silano e depois usar um secador de cabelo para secar o silano. É muito passo clínico, pessoal. Então, eu sou da clínica, eu sou objetivo. Eu gosto de coisa direta, eu gosto de coisa mais simples, mas que obviamente tem resultado, né? Olha aqui para você ver, ó. São 26 anos fazendo odontologia. Vendo que as coisas dão errado. Vendo que as coisas dão certo, né? Hoje mesmo de manhã eu fui pedalar, fiquei pensando num paciente meu, que eu fiz 10 lentes de contato para ele em 2013 e que tem umas 3 semanas, não, tem um mês atrás, que eu chamei ele para eu ver as lentes dele e ele, ó. E eu fiquei pensando nele hoje. Você olha que coisa legal você pegar um caso seu, você vê um caso seu de 7 anos. É sensacional, pessoal. Eu tenho 26 anos de odontologia, 26 anos botando a mão na boca dos outros. 26 anos vendo coisas que dão certo e coisas que não dão. Ponto. Entende? Então eu gosto da coisa objetiva. Dá certo ou não dá? É balela ou não é? Funciona ou não funciona? Né? Por isso que eu fiz um post recente. Resina composta virou a solução de todos os problemas. Resolve todos os problemas? Dura esse tempo todo que o povo está falando? Não dura. Não dura. Resina composta não dura mais do que 5 anos na boca. Né?
E pode falar que faz repolimento até um certo ponto. Depois você tem que trocar. Desculpe. E eu já falei sobre isso aqui. Todos os pacientes higienizam maravilhosamente bem a boca. E nós vamos começar a fazer lente de resina para todo mundo. E como é que vai ficar essa higiene? Como é que o povo vai cuidar isso? Vai ficar lindo e maravilhoso daqui 3 anos? Ou a carruagem vai virar abóbora? Então, pessoal, eu tenho meus pés no chão. Nesses 26 anos eu tenho meus 2 pés no chão. Sempre fui assim. E eu acredito que tem que ser assim. Né? Por isso que eu acho que os conceitos de adesão são fundamentais. Beleza? E agora, pessoal, para que nós possamos caminhar para os finalmente, porque nós temos ainda 14 minutos para conversar sobre adesivos, nós ficaríamos um dia inteiro conversando, sem sombra de dúvidas. Quando eu dou essa aula de sistemas adesivos e proteção pulpar, são no mínimo 4 horas, no mínimo. Que aí surgem N dúvidas, ok? Mas para que a gente possa caminhar para a finalização, mais recentemente nós tivemos o lançamento no mercado nacional dos sistemas adesivos de 6ª geração. Que adesivos que são esses? Os adesivos autocondicionantes, ou também denominados pela indústria de adesivos universais. Como eu disse a vocês, eu já vi esse filme passar. Eu já acompanhei o lançamento de vários adesivos que diziam assim pra gente: você não precisa jogar ácido em nada. É só você esfregar o adesivo. Eu já vi esse filme passar. Só que eu ficava com a pulga atrás da orelha. Ah, caramba, é um adesivo mágico que você passa, esfrega no esmalte, na dentina e fotoativa? Não é, pessoal. Não é. São tecidos dentais diferentes. Esmalte é uma coisa e dentina é outra. Esmalte predomina mineral, dentina predomina material orgânico. São tecidos diferentes. Tá certo? São tecidos diferentes. Então vamos lá para a gente tirar as nossas dúvidas. Existem no mercado 2 tipos de adesivos autocondicionantes. Eu não gosto do termo universal, tá certo? Mas na cabeça de vocês podem mentalizar que universal é também o termo autocondicionante. O que quer dizer esse termo autocondicionante? O próprio nome diz. O adesivo por si só condiciona. Né? Vou chegar lá, João Marcelo. Eu não indico que você tenha um adesivo só, não. Eu indico que você tenha 2, talvez até 3. Ok? Então, pessoal, não existe mágica, Ângela. Muito bem colocado por você. Muito obrigado. Não existe mágica. Esmalte, você tem sempre que condicionar. Ponto. Esmalte, ácido fosfórico por 30 segundos. Ponto. Dentina. Você pode condicionar ou não. Vocês entenderam? Se entenderam, manda joia, manda coração, manda um monte de coisa aí para eu seguir adiante. Esmalte, sempre condicionar com ácido. Dentina, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos lá. Show de bola.
Show de bola. Muito bom. Excelente. Muito obrigado. Então, pessoal, quando nós falamos de adesivo autocondicionante, é um adesivo muito bom para dentina. E um adesivo que depende do condicionamento ácido em esmalte. Então, se você quiser ter seu adesivo autocondicionante, eu vou dizer para vocês, o melhor que tem no mercado, o melhor, é um adesivo japonês. Chama-se Clear Fill SE Bond. Vou repetir. Clear Fill SE Bond. Ok? É um adesivo da Kurarai. É um adesivo japonês. É o melhor adesivo autocondicionante que tem no mercado. E por que ele é o melhor? Porque o primer ácido é separado do bond. Entende? Então, quando eu falei para vocês que o adesivo é autocondicionante, por si só ele condiciona, ele tem que ter um ácido na fórmula. E é muito importante que esse ácido esteja junto com o primer. E o bond separado. O bond não pode misturar com ácido. Deu para entender? Então o ideal é o primer. Oi. O ideal é o primer autocondicionante num frasco e o bond no outro frasco. Então, respondendo ao João Marcelo, adesivo autocondicionante. Se você quiser ter no seu consultório, Clear Fill SE Bond. Então, como é que você vai usar? Condiciona o esmalte com ácido fosfórico, 30 segundos, lave, seca, né? Na dentina você só vai limpar, aplica o primer autocondicionante na dentina, 2 camadas, uma camada esfregando na dentina, esfregando. Joga um jatinho de ar para o solvente evaporar, uma segunda camada esfregando na dentina, joga um jatinho de ar para evaporar, seca o esmalte, se você precisar secar de novo, e aplica o bond, o outro frasco, no esmalte e na dentina, uma camada só e fotoativa. Pessoal, essa técnica é maravilhosa para os dentes vitais, principalmente quando você for fazer resina em dente posterior, cimentação em dente posterior, em dente vital. É sensacional. Sensacional. A sua sensibilidade pós-operatória, se você tiver, vai diminuir muito. Tá certo? Por quê? Porque você não vai condicionar com ácido forte a dentina. Você vai condicionar com primer ácido, que é um ácido fraco, que está no primer do Clear Fill SE Bond. Ok? Esse é o top. Ok? Eu aconselho vocês, Renato. Ok? O outro adesivo que eu aconselharia vocês a ter no consultório, ok? O outro adesivo, Sérgio, essa live vai ficar no YouTube, se o Instagram me permitir gravar. Se o Instagram não me permitir gravar, eu vou subir para o IGTV. Beleza? Então, pessoal, um outro adesivo que eu sugiro a vocês é o OptiBond FL. Ou um adesivo que tem Prime Bond junto. O Scott Bond, o OptiBond, o Glumatil Bond, o Single Bond, o Amber com APS, né? O PIC. E aí, pessoal, quando vocês forem fazer dente anterior,
vocês vão usar esse adesivo, condicionar com ácido o esmalte e a dentina. Quando vocês forem fazer um dente tratado endodonticamente, vocês vão condicionar com ácido o esmalte e com ácido a dentina. E num dente tratado endodonticamente pode aumentar um pouquinho o condicionamento ácido, tanto do esmalte quanto da dentina, porque a dentina é não vital, a dentina perdeu água, né? É uma dentina com mais conteúdo mineral. Então vale a pena você condicionar um pouco mais essa dentina para você ajudar na limpeza dessa dentina. Principalmente se o canal for obturado com cimento à base de óxido de zinco e eugenol. Né? Como nós falamos no nosso curso de pinos e núcleos estéticos. Né? Nosso segundo módulo virá agora no sábado. E no terceiro módulo nós vamos falar sobre cimentos obturadores endodônticos. Qual a relação que esses cimentos têm com os cimentos resinosos? É fundamental nós sabermos isso. Tá certo, pessoal? Então, eu aconselho vocês a estudar adesão, né? A pesquisar adesão. Renato, o outro de sexta geração pode ser o single bond universal, pode ser o âmbar universal, pode ser o gluma universal, pode ser o all-in-on da Care, né? Todos os fabricantes que têm um adesivo de quinta, ele tem um adesivo de sexta. E aí eles denominam de universal. Então, single bond universal, âmbar universal, gluma universal. Apenas a Care modifica o nome. OptiBond All-in-On. O que é isso? All-in-On. Tudo em um. Tudo dentro de um frasco só. Só que é como eu disse a você e a vocês. Sempre que você usar um adesivo universal, ácido no esmalte. Tá certo? E na dentina, a mesma coisa que eu falei para vocês do de quinta e o de quarta. Qual o solvente? Procure saber qual é o solvente do adesivo. Qual for o solvente, é o número de camadas de adesivo que você vai ter que aplicar. E muito importante, os adesivos universais, os adesivos autocondicionantes, quando você aplicar, você tem que aplicar esfregando na dentina. Né? Por quê? Porque esse ácido fraco que tem na fórmula, ele vai modificar a smear layer, né? A lama dentinária. Ele vai fazer uma modificação na smear layer. Ele não vai tirar a smear layer totalmente. Né? Então a adesão dele em profundidade é pobre. Né? Ele tem pouca resistência adesiva. Não forma os tags. Forma só isso daqui assim, ó. Então você tem pouca resistência adesiva. Beleza, pessoal? Beijo para vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a semana de vocês. Abençoe a noite de vocês. Abençoe a família de vocês. Ok? Eu desejo que vocês possam passar uma semana muito boa. Que vocês possam estar bem com a família de vocês. Amanhã nós temos a nossa última live do livro. Vai ser um repeteco da semana passada com a professora Cláudia Brilhante. Na quinta-feira nós vamos ter uma live sensacional de preparos protéticos. Então nós vamos falar de preparo de coroa total, de inlay, onlay, overlay. E se ligue aí no Instagram que vai rolar um super sorteio após a live. Nós vamos sortear um kit de preparos, de brocas para preparos do professor Fred Goiatá, da DH Pro. Então fiquem ligados que o kit é sensacional, ok? Então vocês entrem aí na minha página no Instagram, segue as regras do sorteio, convido os amigos para seguir o professor Fred e muito, muito, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês todos, tá bom? Me acompanhe aí nas redes sociais,
no YouTube, no Instagram e no nosso grupo lá do Telegram. Quem não tiver lá no Telegram, entra lá, tá certo? A gente posta muita coisa bacana lá, beleza? Abração, boa noite mais uma vez, boa semana. Amanhã a gente se vê. Fiquem com Deus, beleza? Valeu!